Mas, irmãos, vamos abrir em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 a 7. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta nesta carta. Romanos capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 1 até o 7. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas, irmãos, hoje nós vamos aqui estudar essa carta de um modo panorâmico, uma introdução. Deus permitindo, semana que vem vamos entrar verso por verso nessa epístola. Mas, irmãos, essa carta de Paulo aos romanos, aos crentes de Roma, é uma grande influência na história da igreja. Se a vida cristã está fraca, se a vida cristã está, digamos assim, sem graça, por assim dizer, se nós estamos confusos, Romanos pode curar tudo isso. Agostinho de Hipona, no quarto século, foi convertido a Deus através de um versículo de Romanos. Ele estava confuso, já era um grande filósofo na época, ele narra isso no seu livro As Confissões, e tomando a Bíblia nas mãos, ele leu justamente o capítulo 13, que fala sobre os pecados que ele mesmo estava cometendo, praticando. Foi convertido a Deus, Agostinho de Hipona. Martinho Lutero, em crise também no seu coração, pela ideia terrível que ele tinha de um Deus justo e do pecado do seu próprio coração, ao preparar as suas aulas em Romanos, foi consolado por Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, o justo viverá por fé. E ele escreve dizendo que foi como se as portas do paraíso se abrissem para ele. Na reforma, foi exatamente Romanos que aqueceu a reforma protestante. E depois, no século XVIII, John Wesley, ao ouvir, numa reunião de oração da igreja, o comentário de Lutero sobre essa carta, depois ele escreveu: senti o meu coração estranhamente aquecido. Foi Romanos. Sobre João Calvino, a conversão nós não sabemos, porque ele não falava de si mesmo. Diferente de nós, às vezes, ele não falava de si nunca. Nem sabemos onde ele foi enterrado, tamanha a humildade daquele homem. Só sabemos que foi uma conversão súbita. Ele fala rapidamente isso no comentário de Salmos. Mas no seu comentário de Romanos, ele diz o seguinte: qualquer um que compreender esta epístola tem aberta uma porta, uma passagem para compreender toda a Escritura. Eu trago esses testemunhos, irmãos, para realmente entendermos
a profundidade, a força dessa carta de Paulo aos Romanos. No IBEL tinha uma disciplina, Romanos, uma das mais impactantes lá naquele curso. Vale a pena meditar em Romanos todos os dias. Cada versículo é extremamente forte e profundo para a nossa vida cristã. Tanto que um pregador recente, David Martyn Lloyd-Jones, do século passado, começou a pregar em Romanos, morreu, não terminou, pregava versículo por versículo e às vezes vários sermões em apenas um versículo. Mais de 10 anos o homem pregando em Romanos. Amados irmãos, quando nós falamos Romanos, nós temos que lembrar do que era a própria cidade de Roma. Algumas séries ou filmes nós nem conseguimos assistir, tamanha a depravação da cidade. É proibido assistir um filme que realmente coloque claramente, de forma nua e crua ali, o que era Roma, especialmente à noite. Proibido para menores de 18 anos. Sêneca disse o seguinte: Roma é um canal de iniquidade. Outro afirmou: Roma era um esgoto imundo. E Paulo, já no primeiro capítulo, traça ali um panorama do que era a iniquidade romana, uma decadência moral, cada vez pior. Mas é justamente por isso que ela precisava do Evangelho. Às vezes nós pensamos, aquela pessoa é isso, aquela pessoa é aquilo, fez isso, falou aquilo. Então é justamente por isso que precisa do Evangelho. Quando Paulo estava em Atenas, diz Atos capítulo 16, o seu espírito se revoltava. A palavra grega lá para revoltava traz aquela ideia de convulsão, se retorcia diante da idolatria dominante na cidade. Mas o verso seguinte já diz: por isso dissertava na sinagoga, na praça, ou seja, na ágora. E depois tomaram Paulo e levaram para o Areópago, onde os filósofos antigos apresentaram as suas defesas, os seus discursos. Ele pregou ali. Então é justamente porque Atenas era uma cidade idólatra, porque Roma era uma cidade completamente depravada. Paulo diz: estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Paulo não conhecia esta igreja aqui, mas conhecia muitos irmãos, porque no capítulo 16 ele traz uma longa saudação dos irmãos. Não sabemos de fato como esta igreja nasceu, mas em Atos capítulo 2, no dia do Pentecostes, nós temos ali os romanos. E quando nós temos um crente no Novo Testamento, nós temos praticamente, ou seja, equivalente, um ponto de pregação. Então é comum pensar, imaginar que aqueles irmãos romanos que estavam no Pentecostes voltaram para suas casas e anunciaram o Evangelho. Paulo escreve que ele estava indo para Jerusalém. Isso encaixa ele mais ou menos em Atos capítulo 20, verso 1 a 3. A intenção de Paulo era ir para Jerusalém, como de fato foi, depois ir para Roma e chegar até a Espanha. Ele escreve então, talvez a cidade de Corinto, certamente na região da Grécia, cerca do ano 57. De modo geral, esse é o panorama da carta. Essa carta de Paulo aos Romanos fala do Evangelho. Primeiro, o Evangelho
prometido. Ele fala que Deus o separou para o evangelho de Deus, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Segundo, a promessa do Antigo Testamento, versículo 2. Ou seja, ele está falando, eu fui separado para pregar o evangelho. Este evangelho prometido. Este evangelho anunciado lá atrás pelos profetas. Olha o versículo 2. Profetas nas Sagradas Escrituras. O evangelho é Jesus Cristo. A mensagem, a boa nova, é o próprio Senhor Jesus Cristo. A promessa, a expectativa, o anseio do Antigo Testamento é Cristo. A sua pessoa, a sua obra, a sua glória, o seu reino, a consumação dos séculos. O Evangelho prometido, o Evangelho proclamado. Veja o versículo 9. Deus a quem sirvo em meu espírito no Evangelho de seu Filho. O que Paulo anunciava era o Evangelho. Paulo foi separado para pregar o Evangelho. E ele diz no versículo 15: por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Ele tinha um interesse sincero de ver os irmãos, e ele diz aqui no primeiro capítulo que ele teve esse interesse, essa intenção, mas não conseguiu ocasião oportuna para visitar os irmãos. Ele tem uma consciência que ele deve pregar. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. É claro, Paulo, que era um homem, digamos assim, transcultural, judeu, mas que nasceu em Tarso da Cilícia, que era um homem com grande capacidade, que interagia bem em qualquer contexto. Ele pregava na sinagoga, pregava na praça, ou seja, na ágora, pregava no Areópago. Era um homem muito versátil, mas ele não está recuando. Ele está dizendo o seguinte: eu quero ir para a Espanha, eu quero ir para Roma. Ele sabe o que ele poderia enfrentar em Roma. Ele poderia ser decapitado, como em alguma ocasião mais para frente, de fato ele foi. Mas ele não diz, eu estou pensando. Ele não diz, eu estou me esforçando. Ele diz, eu estou pronto para anunciar o Evangelho em Roma. A pergunta que Deus faz para mim e para você nesta noite é: nós estamos prontos, irmãos? Ou nós somos covardes na pregação do Evangelho? Ou nós recuamos diante dos desafios? Queremos morrer por Cristo ou viver para nós mesmos? Paulo diz, eu estou pronto a ir para Roma. Era um homem totalmente desprendido, determinado a servir o Senhor Jesus. Alguém pode dizer, mas como? Como Paulo tem essa determinação, essa coragem, essa força? Ele sabia que era o Evangelho. Já disse para você esquecer completamente os títulos da Bíblia, foram colocados pela Sociedade Bíblica, para que a leitura flua e você veja a ligação entre os versos. Quando ele diz, estou pronto para anunciar o Evangelho, no versículo 16 ele explica, pois não me envergonho do Evangelho. O Evangelho prometido é o Evangelho proclamado, o Evangelho pregado por Paulo. Versículo 15 e 16. O Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. O que Paulo pregava era poder de Deus para salvar judeu e grego. Ele sabia o que ele pregava. Ele conhecia o poder do Evangelho. Eu quero conhecer o poder de Deus. Conheça o Evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas esse Evangelho prometido, proclamado, pregado, é também rejeitado. Começa no versículo 18, a ira de Deus se revela do céu
contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm, ou seja, sufocam, rejeitam, reprimem a verdade pela injustiça. No capítulo 1, Paulo está falando do Evangelho, e agora ele começa a falar do Evangelho rejeitado, que provoca, que manifesta, que descobre, por assim dizer, a ira de Deus. Os homens rejeitam o Evangelho. Deus dá testemunho de si mesmo através da criação e através da proclamação do Evangelho. Mas o homem, preferindo o pecado, rejeita o testemunho que Deus dá dele mesmo, na proclamação do Evangelho e na criação, como é o caso aqui no versículo 20 em diante. Eles sufocam, eles rejeitam, e por isso que Deus entrega a uma disposição mental reprovável, como se fosse uma mente obscurecida, sem clareza, como se fosse um devaneio filosófico, como Paulo diz lá na carta aos Coríntios. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, diz Paulo, capítulo 1, versículo 22. Então Deus entrega, no sentido de dizer o seguinte: agora vocês podem cair nos seus próprios erros, então. E aí nós temos um panorama do que acontecia em Roma. Paulo está explicando que era uma cidade idólatra também, porque herdou toda aquela idolatria grega, a cultura grega se misturou com a cultura romana. Eles adoravam os mesmos deuses e eles praticavam as mesmas coisas que Deus abomina. Deus entregou tais homens à imundícia, aquilo que é imundo, aquilo que Deus rejeita, aquilo que Deus reprova. E vai caindo numa situação cada vez pior, porque rejeitaram a Deus. Começa falando sim da homossexualidade, homens com homens, mulheres com mulheres. Deus reprova, é pecado aos olhos de Deus. É uma situação de rebeldia contra Deus, é um comportamento rebelde contra Deus. Não é amor, porque está fora de Deus. Mas não somente isso: injustiça, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, difamação, calúnia, sem afeição natural, desobedientes aos pais. É este conjunto, essa massa de pecado. Mas qual que é o fruto? Qual que é, melhor dizendo, a raiz de tudo isso? A negação de Deus. Porque negaram a Deus, caíram em todas essas coisas. Este é o capítulo 1. Nós vemos Roma claramente aqui, no capítulo 1. Todos esses pecados lá estavam bem evidenciados na cidade toda. Mas aí o judeu poderia dizer o seguinte: eles são assim. Eu não sou. Eu sou melhor, por causa das alianças. Eu tenho o sangue de Abraão aqui correndo em mim. Aí Paulo vai dizer: olha, o judeu em si, ele está na mesma situação. Pelo contrário, a lei que ele tanto fala, da qual ele tanto fala, a lei que ele aprendeu é a lei que condena ele mesmo. Ou seja, ele não tem um privilégio, no sentido de estar mais perto de Deus do que outros. Ele será condenado da mesma forma que os gentios, se não se converter, se não se voltar a Jesus Cristo. Portanto, no capítulo 1 nós temos os gentios, os gregos, os romanos. No capítulo 2 nós temos os judeus, na mesma categoria de depravação. Chegamos então no capítulo 3. E Paulo diz: não há justo nenhum sequer, diz a lei. Não há quem entenda, versículo 11, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não pense que eu sou uma pessoa boa, não sou e você também não é.
diz Paulo. E ninguém é, na verdade. Todos nós estamos nivelados nessa situação de pecado, de depravação, de distanciamento de Deus. Ele começa a falar, tudo que sai do nosso corpo é pecado. Garganta deles é sepulcro aberto, versículo 13. Com a língua urda engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição, amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Isso que nós somos. Romanos capítulo 3. Isso aqui é o homem. E não foi a sociedade que o tornou mal, como dizia Rousseau, que a sociedade construiu a maldade. Nós nascemos assim limpos, como se fosse essa folha de sulfite aqui em branco. Foi a sociedade que imprimiu a maldade em nós. Mentira! E o homem não é um escravo de um sistema econômico, de opressão. Mentira também. Não é escravo nem propriamente dos desejos que ele desenvolveu. Paulo diz o seguinte, ele é escravo do pecado. Ele é escravo da morte. Ele é escravo do diabo. Esta é a nossa situação. Nós rejeitamos a Deus. Qual é a saída? Paulo diz que a lei nos condena, ela não nos ajuda no sentido de dar a salvação. O que nós vemos na Bíblia, lá no Antigo Testamento, da lei, nos condena. Aquilo serve para mostrar o seguinte: você é pecador. Você não ama a Deus, você não segue a Deus. Você merece a maldição, você merece a condenação. É isso que a lei faz. Mas o Evangelho se serve desta consciência que a lei nos traz, que nós somos pecadores, e aponta para o Senhor Jesus. Porque diz agora o versículo 21 do capítulo 3, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, não lei, fé, ou seja, confiar em Jesus Cristo para a salvação. Todos pecaram, todos estão na mesma situação. Não há uma pessoa que seja melhor do que a outra, que esteja mais próxima de Deus. Somente o Senhor Jesus Cristo pode consertar essa situação. Deus propôs, Deus indicou, Deus colocou Jesus Cristo como nosso Salvador, versículo 25, como propiciação mediante a fé, diz de novo, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Paulo então vai construindo toda essa argumentação poderosa, primeiro dizendo o seguinte: Deus é um Deus santo, e a impiedade, a perversão, a rejeição merece o justo castigo de Deus. Deus não olha para a humanidade e vê algo assim maravilhoso. Ele vê rebeldia, ele vê ofensa. Mas no judaísmo também não é diferente, diz Paulo. Eu não sou diferente disso, nem você, nem pessoa alguma. Aí ele entra no capítulo 4, chamando o testemunho do Antigo Testamento, duas pessoas, Abraão e Davi. Abraão, diz Gênesis 15, creu em Deus, e isso lhe foi imputado, creditado para a justiça. E ele cita Davi no Salmo 32, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, porque ele é perdoado. Abraão, esperando contra a esperança, creu. E aí ele entra no capítulo 5, dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A paz aqui não é aquele sentimento de tranquilidade. Paz com Deus aqui se refere, é paz com Deus. É estar num relacionamento pacificado. Agora num relacionamento de amigos, de família, de amor.
Porque Deus atribui a nós a justiça do seu Filho. Porque o nosso pecado miserável, que está lá em Romanos capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, toda essa desgraça que nós fizemos, Deus lançou sobre o seu Filho Jesus Cristo. É, digamos assim, uma transferência. A nossa culpa foi lançada sobre ele, por isso que Isaías 53 diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi derramado, foi lançado sobre ele. Mas o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. A justiça de Jesus foi colocada na nossa conta. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não somos mais inimigos de Deus, somos amigos. Porque fomos aproximados pelo sangue do Senhor Jesus. E agora a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência, esperança. Você quer conhecer o amor de Deus? Olhe para a cruz. Romanos 5,8: Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não disse assim: ele era uma pessoa tão boa que eu vou morrer por ele. Ele disse o contrário: mesmo sendo uma pessoa tão má, tão terrível, eu vou morrer por ele. Ou nós estamos em Adão ou em Cristo. Paulo diz aqui em Romanos capítulo 5. O Evangelho é a mensagem do amor de Deus. Mas é o amor sacrificial, é o amor daquele que morreu por nós, é o amor do perdão. O Evangelho é o Evangelho do amor, sim, mas é o amor em Jesus Cristo. Ou nós estamos em Adão todos morrem, diz Paulo em Romanos capítulo 5, mas em Cristo todos são vivificados. Não existe alguém no meio. Ou nós estamos mortos em Adão, ou nós estamos vivos em Jesus Cristo. Ou nós temos paz com Deus, ou nós temos inimizade contra Deus. Então alguém pode dizer: Paulo faz várias perguntas retóricas na carta aos Romanos. Então eu vou pecar, porque a salvação é pela graça. Então eu vou descartar a lei e vou viver no Evangelho. Paulo diz não, sabe por quê? Porque ele nos conquistou. E se alguém tem essa conversa, que então tudo pode, ainda não conheceu o amor de Deus. Nós não vamos pecar para que a graça seja ainda mais abundante. Porque quem morreu com Cristo, quem se identificou com Cristo, quem está unido a Cristo, morreu para o pecado. O pecado não reina mais. Nós fomos libertos, meus irmãos, da escravidão do pecado. Aquelas correntes amaldiçoadas do capítulo 1, Cristo despedaça. Porque ele diz lá no Evangelho de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É liberdade da glória dos filhos de Deus. Nós éramos escravos do pecado, agora nós somos escravos de Jesus Cristo. No seguinte sentido, nós pertencemos a Ele completamente. Mas o homem vive uma crise no seu coração. Talvez ele até intencione agradar a Deus como era Paulo, e se esforça, e quer fazer o bem, mas na verdade é um conflito, é uma contradição o ser humano. Quer fazer o bem, mas pratica o mal. Há uma força contraditória dentro do homem. Romanos capítulo 7, Paulo falando daquela situação do homem sem Cristo. Ele diz: eu sou carnal, vendido à escravidão do pecado, versículo 14. Então ele está falando do Paulo anterior, dessa situação. Ele começa a falar que ele é uma pessoa condenada, que ele é escravo do pecado, que ele não ama a Deus. E ele chega a dizer: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Já chegou nessa situação? Como eu sou uma pessoa desencaminhada, eu estou perdido.
Eu sou o pecador, como eu vou morrer? Como eu vou encontrar Deus? E se Jesus Cristo voltar? Paulo chega então nesse tom de desespero: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas o verso seguinte é o consolo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Esta é a única resposta. Desventurado homem que sou. Lutero ficava atormentado com os pecados dele, ia confessar para o padre, depois pecava mais, ia confessar, e até uma sobremesa que ele desejou lá do outro padre, ele ia confessar. Ele vivia atormentado, Martinho Lutero, e queria subir as escadas de Roma lá de joelhos, se flagelava. Uma vez ele desmaiou lá no chão, porque ele pensava constantemente: Deus é justo. E alguém pode dizer: mas Deus não é amor? Ele é, o problema é que nós não somos. E o amor de Deus não é em detrimento da santidade e da justiça de Deus. Portanto, você que ainda não conhece Jesus, que está aqui neste lugar ou ouvindo na internet, eu espero que você chegue nesse desespero do apóstolo Paulo, do teto desabando: desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas não fique nesse desespero, porque tem um remédio de Deus. Só pode ser um: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é a solução, meus irmãos, para a nossa miséria. Nele nós temos perdão, porque a lei nos condena, Cristo nos perdoa. E aí ele entra no capítulo 8, que é um dos capítulos mais gloriosos da palavra de Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O homem sai de uma situação de depravação, de miséria, de pecado, de rebeldia, e entra num relacionamento com Deus glorioso. Romanos capítulo 8. Já não há condenação nenhuma, porque a condenação foi lançada sobre Cristo. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. O Espírito habita em nós, e esse Espírito testifica, testemunha no nosso coração, dizendo: você é filho de Deus. O Espírito confirma. Romanos capítulo 8 diz isso. Ainda que a nossa consciência por vezes fique abalada: será que eu amo a Deus? Será que eu sou filho de Deus? O Espírito supera essas contradições e diz assim: sim, você é. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E nós não somos deste mundo, nós somos da pátria celestial. Nós não somos de nós mesmos, nós somos de Deus. E assim como a própria criação tem a expectativa da glória, nós também ansiamos. Ele diz: gememos no Espírito, aguardando a nossa redenção. O Espírito é penhor, é primícia dessa glória futura. Mas o Espírito Santo não apenas habita em nós. Veja, Deus fez tudo por nós, irmãos. Jesus Cristo morreu pelo nosso pecado, Ele nos perdoa. O Espírito habita em nós, nos santifica e testemunha que nós somos filhos de Deus, e intercede por nós, que não sabemos orar como convém. Mas Ele intercede, Ele guia. Todos são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. E Ele trabalha em nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que é ser conforme a imagem de Jesus Cristo. Aqui então Paulo para, digamos assim, para respirar um pouco, e disse: Deus é por nós, quem será contra nós? Ele nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos justificou, e pela fé Ele diz: Ele nos glorificou. Eu não posso ter dúvida do amor de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. E se Ele fez isso, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem vai acusar os filhos de Deus?
Nem Satanás, nem o mundo inteiro pode mais. É Deus quem o justifica. É Deus quem diz assim: está perdoado. Quem condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? Paulo está tomado. A teologia tem que tocar o coração, não apenas abstrair a mente. Tem que tocar o coração e a pessoa dizer assim: quem vai me separar deste amor agora? Ninguém. Paulo está, digamos assim, tomado por essa teologia maravilhosa da eleição, da justificação pela fé, da glória. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Não, em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Deus tem um propósito maravilhoso para o seu povo. Os judeus foram parcialmente rejeitados e agora os gentios, a porta para os gentios se abriu. A igreja não é localizada, não é pontual. Se refere a um povo, em um lugar. O evangelho se abre para as nações. Mas haverá um tempo em que Deus olhará novamente para Israel. E haverá apenas um povo. Não tem igreja, mas Israel. Nós somos o Israel de Deus. Mas Paulo diz claramente em Romanos que o endurecimento veio em parte para Israel, até que haja entrada a plenitude dos gentios. Então Deus ainda olhará para Israel, e é por isso que nós devemos orar por eles constantemente. Nessa expectativa e nessa esperança em que eles foram rejeitados por um tempo, mas Deus olhará novamente com graça para eles, na proximidade do fim e no fim propriamente falando. É esse evangelho que Paulo quer anunciar para todos, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele para novamente e diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. Não são músicas de mantra que aquece o coração do crente, é essa verdade de Romanos que aquece. Essas músicas da igreja evangélica moderna, chamadas de gospel, tem pouco do evangelho, na maioria das vezes, quase todas, centralizado no homem. Não, o evangelho de Romanos exalta a pessoa de Cristo, e nós cantamos hinos em resposta ao amor de Deus, como Paulo, dele, porque ele é a origem de todas as coisas, por meio dele, porque ele opera todas as coisas, e para ele, porque todas as coisas convergem para o Senhor Jesus, a ele pois a glória eternamente. Amém. Diante disso, Paulo diz: vamos consagrar a nossa vida. Não para sermos salvos, porque já somos. Não para conquistarmos Deus, como teve uma aberração de um livro evangélico, caçadores de Deus. Ninguém está caçando Deus. Ele nos conquistou. Ele nos ganhou. Ele comprou a nossa vida. Rogo-vos, pois, diz o versículo 12, já que Deus fez tudo isso por nós, vamos oferecer a nossa vida para Ele. Vamos rejeitar este mundo. Vamos amar, irmãos. Ele diz aqui: sejamos submissos às autoridades superiores, desde que elas estejam agindo de conformidade com a palavra de Deus. Vamos amar o próximo como nós mesmos. E sejam alertas, porque o dia se aproxima. Esse versículo que Deus usou para converter Agostinho: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, bebedices, não em pudicícias, dissoluções, não em contendas, ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo. A pessoa tem um vício da bebida, qualquer outro vício sexual, etc. O método de Deus não é exatamente ele ter um propósito muito forte, muito definido, ser uma pessoa determinada para deixar isso. Primeiro tem um fundamento na Bíblia, depois a prática. Pode ver essa estrutura em Colossenses, Efésios, aqui em Romanos. Primeiro tem esse peso teológico do Evangelho. Deus nos amou, Deus nos escolheu, Deus nos predestinou, Deus nos chamou, Deus nos justificou, Deus nos glorificou. Nós temos paz com Deus. Então largue o pecado da sua vida.
Porque Jesus Cristo é infinitamente superior. Não é simplesmente porque você está acabando com a sua vida. É porque Deus nos salvou em Cristo Jesus. Porque Deus é por nós. Porque Deus nos chamou com o evangelho da graça, revestivos do Senhor Jesus. Ame os irmãos. Ele fala no capítulo 14. Rejeite os falsos profetas. Este homem não para. Se ele é apedrejado num dia, como diz lá em Atos, no outro ele segue para Derbe. E ele diz o seguinte: eu me esforço para pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele e compreendê-lo os que nada tinham ouvido a seu respeito. Irmãos, este evangelho prometido, proclamado, pregado, rejeitado, é o evangelho justificador, é o evangelho que nos salva, é o evangelho frutífero, traz paz, traz exultação, traz perseverança, traz experiência, traz esperança, é o evangelho do amor de Deus, é o evangelho que liberta do pecado, é o evangelho glorioso, porque o Espírito habita em nós, o Espírito nos guia, o Espírito faz promessas gloriosas, o Espírito intercede por nós, o Espírito assegura: você é de Deus. Este evangelho é universal, gentios e judeus, é um evangelho santificador. Quanto aos dons, o amor prático, a submissão a quem couber, a santificação, a tolerância cristã, o compartilhar da missão, as saudações de Paulo aqui, a advertência e, por fim, as palavras de adoração. Ele termina dizendo, ora, Romanos capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio, seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Romanos fala, primeiro, crer no Evangelho. Você creu? Você entregou já a sua vida para o Senhor Jesus? Você já tem essa certeza de que foi perdoado por Ele? O Evangelho já tomou conta, já entrou no seu coração, na sua vida? Quem crê no Evangelho vive o Evangelho. Se não vive o Evangelho é porque não creu. É porque ainda não entregou o coração para Cristo. Porque quem entrega o coração entrega a vida, entrega os hábitos, entrega as palavras. Quando Paulo escreveu esta epístola, ele já estava completamente dominado, tomado pelo Senhor Jesus. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Aquele que crê no Evangelho, vive o Evangelho e proclama o Evangelho. Nós não estamos debaixo de um jugo de lei. Nós estamos no Evangelho da graça. Não é sem lei, mas não é lei para a salvação. É lei por amor. Nós temos que cumprir a lei porque nós amamos a Deus. Nós cumprimos a lei porque Deus nos ama. Que Deus nos toque com essa mensagem gloriosa de Romanos. Você meditar constantemente em Romanos, eu tenho certeza, a sua vida cristã vai ganhar uma proporção muito maior. Creia no Evangelho, viva o Evangelho, proclame o Evangelho. Amém. Vamos orar. Louvamos o Teu nome, ó Deus, pela mensagem do Evangelho. A pessoa do Evangelho, Jesus, o nosso precioso e maravilhoso Salvador. Obrigado porque o Senhor nos perdoou. Obrigado porque o Senhor nos ganhou. O Senhor nos redimiu. O Senhor nos comprou.
Agora o Espírito que habita em nós testemunha: somos filhos de Deus. E ainda nem se manifestou o que seremos na glória. Pai Santo, se alguém aqui ainda não conhece o Evangelho de Jesus, Deus, toca neste coração. Que nós possamos viver o Evangelho da graça, o Evangelho transformador, o Evangelho puro. Este Evangelho que salva, este Evangelho que cura, este Evangelho que transforma. O Evangelho da vida, o Evangelho da esperança. Ó Deus, muito obrigado pela grandiosidade do Teu amor. Quem nos separará do Teu amor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos acusará? Ó Deus, que o Senhor receba toda a honra e toda a glória. Que a nossa vida traga honra, glória e louvor para o Teu nome. E ó Deus, nesta condição de salvos, que tenhamos a disposição de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. O Teu apóstolo, o Teu servo disse: estou pronto para ir para Roma. Um eis-me aqui triunfante, um eis-me aqui cheio de gratidão. Ó Pai, que nós estejamos prontos para o que o Senhor quiser fazer com a nossa vida. Que nós estejamos prontos para viver para o Senhor nesta semana. Que nós estejamos prontos para aceitar, ó Deus, o desafio que o Senhor colocar diante de nós. Ó Pai, que nós possamos Te amar. Que Teu Evangelho preencha o nosso coração. Que Teu Evangelho seja poderoso em nós. Esta é a mensagem do Evangelho que o Senhor nos deu, que o Senhor nos entregou. Abra, Senhor, os nossos lábios. Nós não podemos esconder um tesouro tão precioso. Que este Evangelho encha a nossa casa, encha o nosso coração, encha a nossa igreja. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Louvado seja o Teu nome pelo Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém.